Bom, agora vamos falar sobre derivadas de funções trigonométricas. Muito importante para o cálculo 1. Porque funções trigonométricas vai aparecer em várias e várias situações. Pode ser na física, pode ser até na química. Então, as funções trigonométricas são muito úteis para as ciências, tanto para a derivação como para a integração. Então tá, e a gente vai fazer. Eu já poderia falar que a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é menos seno. Só que eu gostaria de mostrar uma demonstração de como que chega lá para ficar muito mais fixo na sua cabeça e você tá muito mais completo de conteúdo. Então vamos parar aqui, ó. A demonstração. Vamos considerar aqui que y é igual a seno de x. E a gente vai pegar aquele limite lá da derivada, lá do começo da derivada, né? Que é o limite fundamental da derivada, que é dado pelo quê? Que y' vai ter que satisfazer esse limite aqui, ó. O limite de h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. E se a gente conseguir calcular esse limite com o seno de x, a gente vai conseguir achar a derivada dele, que eu já falei já previamente, que é o cosseno. Bom, então vamos lá. O limite de h tendendo a zero. Agora a gente vai substituir esse f de x mais h para o seno de x, né? E vai ficar o quê? Vai ficar simplesmente seno de x mais h. Menos seno de x, substitui aqui o x pelo x, né? O x mais h pelo x aqui também, dividido por h. E agora, o que a gente pode fazer? Você está vendo aqui os dados importantes dessa parte aqui, ó? O primeiro dado vai falar que x, seno de x mais h é igual a seno de x vezes cosseno de h, mais cosseno de x vezes seno de h. Esse dado é muito importante, se você ver nos livros de trigonometria básica, com certeza vai aparecer, que é o seno do arco duplo, né? Então, se a gente substituir isso, a gente vai descobrir o quê? Que o limite de h tendendo a zero vai ser o quê? Seno de x vezes cosseno de h mais cosseno de x vezes seno de h. Menos o seno de x, peguei aqui, tudo isso aqui dividido por h. Bom, agora a gente vai poder separar cada uma dessas situações, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, que nem a gente viu aí nos limites das funções, das propriedades. Então, a gente pode dizer que o limite de h tendendo a zero de seno de x vezes cosseno de h, tudo isso dividido por h, mais limite de h tendendo a zero de cosseno de x vezes seno de h, dividido por h, menos o limite de h tendendo a zero de seno de x. Eu só separei os limites aqui, ó. Já que o h é a única variável que está sendo decidida pelo limite, o x vira uma constante. O x não está variando, então ela é uma constante. E o que a gente pode fazer? Tacar as constantes para fora. Primeira coisa, eu só vou unir os limites certos aqui. Então, ó, o limite de h tendendo a zero, eu vou pegar primeiro esse daqui, ó, e vou deixar aqui, ó, seno de h, cosseno de x, dividido por h. E esses dois eu vou juntar no limite, porque, de novo, a soma dos limites não é o limite das somas. Então, o limite das somas é a soma dos limites. Então, eu posso fazer simplesmente mais o limite de h tendendo a zero do que de seno de x cosseno de h menos seno de x. Ou seja, eu peguei isso daqui e peguei isso daqui. Tudo isso dividido por h.
Porque a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai tacar o cosseno de x, já que é uma constante nesse primeiro limite, para fora do limite. Então, y' vai ser igual a cosseno de x vezes o limite de h tendendo a zero de seno de h dividido por h. E eu vou botar o seno de x do outro limite em evidência. Então, seno de x aqui, vezes o cosseno de h, já que eu tirei o seno de x, menos 1. Botei em evidência. Tudo isso aqui dividido por h. E agora, olha que interessante. O seno de x também é uma constante, porque o limite só está dependendo do h. Isso daqui, da nossa tabela de informações, vale o quê? Aqui, ó, esse limite. Limite de seno de h dividido por h. Para h tendendo a zero, vale 1. Então, isso daqui, ó, vale 1. E esse limite aqui, ó, se a gente colocar o seno de x para fora, vou puxar aqui, ó. O seno de x aqui para fora, limite de h tendendo a zero, de cosseno de h menos 1 dividido por h, isso daqui vale 0. Isso aqui vale 0. Nossa tabela de informações. Eu só não vou provar esses dois limites porque é muito trabalhão. E já que isso aqui vale 0, ó, zerou isso aqui. Que isso aqui, ó, vale 0. Então, olha o que sobrou. Se isso daqui vale 1, o nosso y', é cosseno de x. Então, a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, agora a gente vai descobrir a derivada do cosseno de x. A gente vai usar de novo, né? Vou dar uma acelerada agora. A gente vai usar aquele limite que a gente vai descobrir a derivada, né? Que é o limite fundamental da derivada. Então, y', agora para o cosseno de x, né? Vai ser o limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso aqui dividido por h, para h tendendo a zero. Então, esse limite vai virar, vamos colocar o cosseno aqui dentro. Então, o limite h tendendo a zero do cosseno de x mais h menos cosseno de x dividido por h. E cosseno de x e cosseno de a mais b, quando tem a soma de dois ângulos, a gente consegue mudar para essa fórmula aqui. Que vai ser o quê? Vai ser o y' é o limite de h tendendo a zero de cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x vezes seno de h menos cosseno de x. E tudo isso aqui dividido por h. Aí a gente vai separar o limite, então a gente pode, esse limite aqui equivale à soma dos limites, né? Cosseno de x, cosseno de h, dividido por h, menos o limite de h tendendo a zero de seno de x vezes seno de h, menos o limite de h tendendo a zero de cosseno de x. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, que nem a gente fez na derivada do seno, a gente vai separar os limites. Y' vai ser igual a... Ó, o cosseno de x é uma constante nesse caso, porque a única variável que está variando é o h. Então a gente vai botar o cosseno de x para fora, cosseno de x, vezes o limite de h tendendo a zero, e a gente já vai aproveitar e vai colocar, na verdade, esse cosseno em evidência. Então vai ficar o quê? Cosseno de h menos 1 dividido por h. Menos o seno de x é uma constante.
vezes o limite de h tendendo a zero de seno de h dividido por h. E aí agora a gente já matou a questão, porque é o seguinte, esse limite aqui, que nem a gente viu no quadro anterior, vale zero. Então, vai eliminar tudo isso aqui. E o limite de seno de h dividido por h para h tendendo a zero, vale 1. Então a gente conclui que y', ou seja, a derivada do cosseno de x é menos seno de x. E está provado e demonstrado. Bom, e qual que é a derivada da tangente? A tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno, e seno a gente pode dizer que é f de x, cosseno a gente pode dizer que é g de x, e quando a gente for derivar tudo, a gente vai usar a regra do quociente. Então, vamos lá. Y' vai ser f' de x vezes g de x, menos g' de x vezes f de x, tudo isso dividido por g de x ao quadrado. Então, f' de x, que é seno de x, é cosseno de x, vezes cosseno de x também, que é g de x, menos cosseno de x é menos seno de x, vezes seno de x. Tudo isso daqui dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso aqui, no total, vai dar cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Tudo isso aqui dividido por cosseno ao quadrado de x. A gente sabe que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Ou seja, isso daqui ó, é equivalente a 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno é a secante de x. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno. Então, quer dizer que o resultado da derivada da tangente vai ser secante ao quadrado de x. Bom, então, assim como a gente conseguiu achar a derivada da tangente usando a regra do quociente, que eu ensinei a vocês nas últimas aulas, a gente consegue descobrir a derivada da cossecante, a gente consegue descobrir a derivada da secante e da cotangente e de outras funções trigonométricas. Mas, para resumir essa aula, a gente tem a tabela das derivadas das funções trigonométricas. Então, a derivada do seno de x é cosseno de x, a derivada do cosseno de x é menos seno de x, a derivada do tangente é secante quadrado de x, a derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x, a derivada da secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x, e a derivada da cotangente é igual a menos cossecante ao quadrado de x.